Olá! A palavra reino normalmente faz a gente pensar em umas coisas bem específicas, né? Mas e se a ideia bíblica de um reino fosse algo radicalmente diferente de tudo que a gente conhece? Hoje, a gente vai desconstruir esse conceito e mergulhar na essência espiritual do reino de Deus, usando as Escrituras como nosso guia. Certo. Vamos lá. Quando se fala em reino, o que vem na cabeça? Provavelmente palácios, coroas, exércitos, estruturas de poder bem visíveis. São aqueles sistemas construídos por mãos humanas, sabe? Com regras e territórios todos definidinhos. Pois é, mas a fonte que a gente está analisando hoje aponta para uma direção completamente oposta. As escrituras descrevem uma estrutura que, na verdade, desafia todas as nossas noções de poder, de governo e de território. É uma realidade que simplesmente não se encaixa nos nossos moldes humanos. Para entender bem essa ideia, nesta nossa análise, a gente vai passar por 4 temas centrais. Primeiro, uma realidade que é interna. Depois, um poder que não é nada convencional. Em seguida, um reino que funciona na base da graça. E, por fim, o que significa ter um governo no coração. Vamos começar com o primeiro ponto que, olha, talvez seja o mais surpreendente de todos. A ideia de que o reino de Deus é uma realidade interior. Isso já vira de cabeça para baixo toda a noção de reinos visíveis, porque sugere que o que importa não é a aparência externa, mas sim uma substância que mora lá dentro. Essa passagem de Romanos é fundamental para a gente entender isso. Ela cria um contraste muito direto. O reino de Deus não tem a ver com seguir um monte de rituais externos, tipo regras sobre o que pode ou não pode comer ou beber. A essência dele é outra coisa. Agora, o que é bem interessante aqui neste slide é como a distinção fica clara. De um lado, os reinos humanos se organizam com base em regulamentos externos, em cultura, na aparência. Do outro, o reino de Deus se manifesta como justiça, paz e alegria, qualidades que moram dentro de uma pessoa. Não é um ritual, é vida interior. O que a gente lê em Lucas aprofunda ainda mais esse conceito. O reino não é algo que pode ser observado com os olhos, não é um evento que vai aparecer no horizonte. A afirmação aqui é radical. Ele já está no meio de vós. Ou seja, é uma realidade presente, interna. Esse contraste visual aqui resume bem a ideia. Reinos humanos precisam de palácios, monumentos e exércitos para provar que existem. Já o reino de Deus, por outro lado, é espiritual. Não depende de um lugar no mapa. Não é um território físico, mas um governo espiritual. Ok, então vamos passar para a nossa segunda sessão e ver como isso fica ainda mais profundo. O poder nesse reino redefine completamente o que a gente entende por força, por liderança e até por progresso. Olha, essa declaração de Jesus em João 18 é um divisor de águas. Ele afirma com todas as letras que o seu reino não opera com a lógica deste mundo. Se operasse, seus seguidores lutariam com armas. Isso já nos diz que os métodos são fundamentalmente diferentes. Então, o ponto crucial é este. Enquanto os reinos humanos se sustentam pela força e avançam pela guerra, o reino de Deus é sustentado pela verdade, avança pelo amor e se mantém pelo testemunho. A expansão dele não acontece pela violência, mas pela transformação de corações. E a liderança é uma inversão total. Nos sistemas humanos, as pessoas competem por posições, por status. Nesse reino, o maior é aquele que serve. A humildade é que leva à exaltação. Liderança não é sobre dominar, é sobre servir. Simples assim. E isso nos leva direto para a nossa terceira sessão, um reino de graça. A economia aqui, a forma como o valor é distribuído, funciona sob um princípio completamente diferente do que a gente está acostumado. Para ilustrar essa economia tão diferente, a parábola dos trabalhadores na vinha, lá em Mateus 20, é perfeita. Ela conta a história de vários trabalhadores que são contratados em horas diferentes do dia para trabalhar no mesmo campo. No final do dia, acontece uma coisa surpreendente. Todos, desde os que ralaram o dia inteiro até os que trabalharam só uma horinha, receberam exatamente o mesmo pagamento. Isso desafia toda e qualquer lógica de produtividade e de mérito que a gente conhece. É exatamente aqui que entra o conceito de graça. A graça é o princípio que move o reino. O valor não é conquistado por merecimento ou por produtividade. Ele é dado, de graça. É uma economia que não se baseia no que se faz, mas em quem é o doador. E agora para a nossa sessão final, onde tudo se conecta, o governo do coração. Esse reino, no fim das contas, não é um sistema, mas sim uma realidade viva, que cresce. Esse reino não é uma religião externa, com templos de pedra e hierarquias humanas.
Ele é descrito como um corpo vivo, uma comunhão. E o crescimento dele é como fermento na massa, ou uma semente de mostarda. É invisível, orgânico, de dentro para fora, não por imposição. Então, vamos resumir o caráter desse reino que a gente explorou. Ele é interior, espiritual, justo, pacífico e alegre. É um reino servidor, gracioso e, acima de tudo, transformador. E a grande conclusão de toda essa análise é esta: o reino de Deus não é um sistema externo que se impõe sobre as pessoas. É um governo que se estabelece no coração. Uma realidade espiritual que transforma a pessoa de dentro para fora. E essa é, talvez, a ideia mais revolucionária de todas.